Dia aos senhores, às senhoras, cumprimento todos na figura do senador Cristóvão Buarque. Agradeço bastante o convite do Senado Federal para participar desta audiência pública. Sendo bastante direto, indo ao ponto que interessa, o Ministério Público, a opinião dele sobre esse projeto que nós estamos hoje debatendo é de que ele é inconstitucional. Ele é inconstitucional que seja dito, que seja grifado dessa forma, porque ele viola o direito fundamental à informação, certo? É um direito do cidadão, é um direito do consumidor. E o MPF assim entende porque parte de um fato que é incontestável, e parece que é o que todos os membros aqui da mesa narraram, que as normas que aqui se propõem, por meio do PLC 34, e que em sua origem era o PL 4148 de 2008, as normas que aqui se colocam, elas dificultam a visibilidade, elas diminuem a visibilidade da informação ao consumidor a respeito da presença de elementos transgênicos naquilo que se consome direta ou indiretamente. Se há uma diminuição no grau de informação, na visibilidade dessa informação, isso viola o direito à informação. Olha só que, observem, nós não estamos aqui declarando, digamos assim, ou defendendo a inconstitucionalidade dessa norma, simplesmente por, enfim, invocando normas constitucionais, legais e internacionais que poderiam ser aqui ditas relacionadas à proteção ambiental, ou mesmo normas relacionadas ao direito humano fundamental à saúde. São direitos importantes, mas nós estamos aqui mencionando, em especial, o direito à informação. O direito à informação ele deve ser respeitado e é um direito garantido constitucionalmente. Mas se pode pensar, defensores, digamos assim, da diminuição da informação, do grau de informação no consumo direto e indireto de transgênicos, poderia mencionar e indagar por que o cidadão precisaria conhecer a existência ou inexistência de transgênicos nos produtos que consome. É importante perceber que esse interesse do consumidor não é simplesmente por conta de uma possível ofensa individual à sua saúde, de um possível dano concreto individual à sua saúde. Não é só disso que estamos aqui tratando. Além dessa questão que é importante da saúde própria, que ainda é discutível, como já foi dito aqui, bem exposto, desde a perspectiva técnico-científica, o cidadão consumidor, eu vou usar bastante essa expressão, o consumidor cidadão, ele precisa da informação para orientar o seu consumo. O consumo, o ato do consumo, é um ato fundamental de cidadania do consumidor. Quando um consumidor ele decide consumir um produto ou deixar de consumir, ele está favorecendo ou desincentivando uma atividade econômica, uma atividade produtiva. Isso que se defende, que o consumidor ele possa ter o livre-arbítrio, a possibilidade de agir de acordo com uma lógica de sustentabilidade socioambiental, de responsabilidade socioambiental no consumo, isso depende de uma informação. Sem informação, o consumidor não poderá exercer esse ato de consumo consciente. Dessa forma, me parece que é interesse do consumidor cidadão saber se está consumindo produtos transgênicos e saber se dessa forma está estimulando pelo seu consumo atividades econômicas, por exemplo, que empregam grandes quantidades de agrotóxicos, possivelmente cancerígenos. Então, como já foi dito aqui, 90% dos transgênicos hoje liberados comercialmente no Brasil, devidamente liberados pela CTN-Bio, estão associados à tolerância a herbicidas, em especial o glifosato. Não só ele também outros herbicidas e a tendência, como já foi dito aqui, inclusive, é de tolerância nessas novas OGMs ao 2,4-D. Então, existe um processo produtivo que associa OGMs tolerantes a esses herbicidas. Essa tolerância permite com que o produtor empregue mais esses agrotóxicos, esses defensivos agrícolas,
sem matar necessariamente a planta, matando, enfim, outros agentes, mas estimulando o consumo também desses produtos. O consumidor, sabendo disso, ele pode decidir e pensar: eu vou estimular esse processo produtivo? Eu vou realmente, pelo meu consumo, eu vou estimular essa produção associada a transgênicos e agrotóxicos, ou eu vou decidir, pelo meu livre-arbítrio, não consumir direta ou indiretamente esses produtos. Para isso, ele precisa de informação. O consumidor também tem que ter o direito, e ele tem o direito de decidir se, pelo seu consumo, ele vai estimular processos produtivos que podem colocar também em risco a saúde do trabalhador rural. Nós sabemos que esse tema de agrotóxicos associados aos transgênicos, assim, além de, obviamente, poder colocar em risco a saúde daquele que se alimenta com aquele produto, ele coloca em especial em risco o trabalhador rural, que no Brasil, infelizmente, não está devidamente protegido nesse momento da produção e acaba sendo exposto indevidamente a vários defensivos agrícolas, colocando em risco a sua própria vida. O cidadão pode levar isso em consideração e decidir se ele vai comprar produtos produzidos nesse processo produtivo ou não. O consumidor também, ele pode ser um consumidor preocupado com a defesa ambiental, com a tutela do meio ambiente. Nós sabemos que os impactos ambientais gerados pela produção associada de OGMs e agrotóxicos é bastante relevante, certo? E isso se faz num processo produtivo altamente lucrativo, mas ele é lucrativo por quê? Porque ele tem um mercado para isso. Não estamos aqui defendendo que ele não tem esse mercado necessariamente para esse tipo de produto, mas o consumidor ele precisa saber se ele compactua com isso ou não. Assim como ele tem o direito de saber se ele está com o seu consumo incentivando práticas que possam reduzir a agrobiodiversidade. Já foi exposto aqui também pelos que me antecederam que a presença de transgênicos, em especial no Cerrado e na Amazônia brasileira, tendem a diminuir a agrobiodiversidade. Se isso é certo ou não, deixa aos senhores decidir, mas o consumidor ele tem que estar ciente disso para saber se ele vai favorecer com o seu consumo esses produtos ou não. Em suma, e sem querer aqui ocupar muito tempo dos senhores, qual é a conclusão do Ministério Público Federal? É a de que o consumidor cidadão tem legítimo interesse de ser informado de forma intensa, adequada, didática, sobre, se possível, consumo direto ou indireto de transgênicos. Esse interesse ele é traduzido no sistema jurídico brasileiro como um direito fundamental, um direito que não pode ser violado por leis ou sequer por emendas à Constituição, porque dizem respeito ao núcleo máximo, pétreo da nossa Constituição. Esse direito fundamental deve ser respeitado. E qualquer violação desse direito, mais do que ilegal, é verdadeiramente inconstitucional. Eu agradeço a atenção de todos. Obrigado. E passo a palavra ao Cássio Trovato. Bom, obrigado, senador Cristóvão, pelo convite, Ministério do Desenvolvimento Agrário, na pessoa do nosso ministro Patrus, traz um forte abraço, agradecendo o convite que foi feito a ele, mas dado essa agenda que compõe essa semana, ficou muito difícil de ele estar presente, mas ele vem acompanhando essa pauta com muita proximidade, com muito carinho. Dado que, para nós, a agricultura familiar, ela está totalmente vinculada a esse tema que está sendo colocado na mesa. Mas também, ao mesmo tempo, cumprimentando a todos os senadores que compõem a Comissão de Meio Ambiente, a Comissão de Ciência e Tecnologia, de forma que a gente possa fazer um bom debate em torno dessa matéria. Estendendo também a todos os colegas da mesa. A agricultura familiar,
né, ela se envolve em todos os aspectos que se ligam ao tema dos transgênicos. Nós vamos contar uma história aqui, né, é uma história curta, mas de forma que a gente possa entender a lógica daquilo que acontece no campo, né, e aí, quando a gente fala no campo, a gente fala essa perspectiva da gente fortalecer e ampliar os espaços da produção de alimento. Todos nós sabemos que a agricultura familiar é responsável aí por 70%, 80% da produção de alimentos no país. E ela, sim, de fato, vem ao longo da sua trajetória, ao longo da sua história, né, procurando abastecer a população brasileira com a produção de alimentos saudáveis. De forma que a gente possa, sim, né, trabalhar numa perspectiva de desenvolvimento local, desenvolvimento territorial, né, e que o governo possa ter um olhar diferenciado na perspectiva da gente fortalecer cada vez mais a agricultura familiar como uma grande produtora de alimento no Brasil. O que isso impacta? Todos os níveis tecnológicos que a gente vê, né, ao longo das décadas brasileiras, né, um processo extremamente forte de exclusão, né, de grande parte da população brasileira. Essa perspectiva, senador, e aí eu trago um pouco naquilo que é de densidade e é um pouco da militância que a gente sabe da sua trajetória também, que é o processo da educação. Nós estamos falando, o foco central disso tudo que a gente está falando, e o projeto de lei traz muito, é a questão da educação. A democratização do acesso à informação, isso passa de forma muito evidente, e aí o André traz esses dados que foram colocados, a gente consegue identificar claramente o quê? Qual que é a informação que nós temos que passar para os nossos consumidores. Não é informação de retirar os transgênicos, mas é a informação de cada vez mais educar nossa população brasileira no sentido da produção e do consumo do alimento saudável. Acho que esse é a grande luz que nós temos que levar para todos os consumidores brasileiros. Acho que nós temos que inverter essa lógica daquilo que está sendo discutido aqui, né? A gente retirar, né, uma marcação de que o transgênico, né, é o elemento central, né, do produto. Acho que, pelo contrário, né, nós temos que ver como que estratégica, organizativamente, nós podemos reverter esse processo e levar uma educação para a população brasileira daquilo que eles estão consumindo. E qual é o impacto na saúde, tanto de quem está consumindo esses produtos, mas, em específico, quem está produzindo. Quem produz não é o grande, o dono. Quem produz são os trabalhadores que estão lá no dia a dia do veneno. Esses são quem produz, mesmo não sendo o dono da propriedade, né? Porque são eles que lidam com o veneno o dia todo. São eles que têm que procurar o Sistema Único de Saúde para conseguir um tratamento para que possa, né, fazer, né, quem sabe, um tratamento específico contra, né, essas diversas doenças, diversos tipos de, né, de doenças que podem estar acontecendo. Então, é uma percepção ao contrário que nós temos que ver esse projeto de lei. Eu acho que tem que dar margem para a gente fazer um grande e profundo debate com relação ao cenário da transgenia dentro do Brasil. A gente sabe que hoje 40% do crédito vai para a produção de agrotóxico, para a compra, da aquisição de transgênico, de agrotóxico. E isso aumenta cada vez mais. Por quê? Porque está comprovado que a produção de transgênico não diminui o uso de agrotóxicos, ao inverso, ele aumenta a carga de agrotóxicos que tem que ser colocado dentro da lavoura. E quando a gente fala em aumento, sim, tanto, né, da perspectiva direta daquilo que acontece com o trabalhador e perspectiva indireta daquilo de quem consome esses produtos. E aí a gente traz a perspectiva de meio ambiente, a gente traz a perspectiva de saúde, né, e a gente traz, sim, senador, a perspectiva de educação.
como que nós estamos educando nossos povos do campo, das florestas e das águas, e educando também os nossos consumidores frente a esse grande desafio que a gente tem, né, na discussão de segurança alimentar e nutricional brasileira. Então, acho que é o inverso que nós temos que travar essa discussão. Né? Como que a gente inverte essa lógica para que a gente possa, de fato, ter autonomia. Acho que esse é o grande papel nosso do governo brasileiro. Como que nós estamos discutindo a autonomia da produção agrícola brasileira? A gente sabe que são 6 grandes empresas que dominam todo esse mercado de transgênico e agrotóxico no país e no mundo. Então, não é uma discussão simplesmente de rotulagem, né, de democratização do acesso à informação, mas é uma perspectiva de autonomia. E isso, certamente, é válido nessa matéria que a gente está discutindo. Agora, o governo não está parado. O governo executivo não está parado. 2012, nossa presidenta lança, né, e aqui eu vou deixar 2 exemplares, um para a Comissão de Meio Ambiente e outro para a Ciência e Tecnologia, do Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Aqui nós estamos investindo quase 9 bilhões de reais, de forma que a gente possa, assim, fortalecer e ampliar os sistemas de produção de base agroecológica e orgânica, na agricultura familiar, mas também na agricultura não familiar. Ministério da Agricultura, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério da Fazenda, Ministério da Pesca e Agricultura, somos 10 ministérios, articulados em torno da gente conseguir fortalecer os nossos espaços de produção e levar esse processo junto com os consumidores para uma alimentação mais saudável e orgânica no campo da alimentação. Então, vamos deixar aqui, senador, esse plano e essa política, ela está sendo referência, senador, para todos os países, sejam eles da América Latina e Caribe, mas também para todo o mercado europeu, todos os países da União Europeia. Tanto é que nós tivemos que fazer uma versão dele em espanhol e outra versão dele em inglês, para que a gente possa, sim, começar a criar uma grande estratégia internacional em torno do tema da produção de alimentos saudáveis. Então, são questões, senador, que faz a gente crer que o debate tem que ser por aí. Hoje nós temos uma legislação que gira em torno da certificação da produção de alimentos orgânicos e agroecológicos. Então, nós tivemos que fazer uma inversão da pauta, dizendo que, olha, esse produto não é transgênico, esse produto não usa agrotóxico, sabendo que mais de 4,3 milhões de propriedades são agriculturas familiares e que 500 mil, 600 mil propriedades utilizam dessas tecnologias. Então, grande parte da população da agricultura familiar estão excluídas do processo de garantir a certificação de uma produção mais limpa, né, e mais justa para o consumidor brasileiro. Então, essas são as questões que nós temos que levar para o debate e aprofundar, senador. Né, de como que, sim, né, o campo brasileiro ele produz, e produz com qualidade, em quantidade, para que a gente possa levar uma alimentação mais saudável e mais sustentável para as nossas populações. Fato é, né, que, nesse último Plano Safra que a nossa presidenta lançou, o mote, Plano Safra, Agricultura Familiar, Alimentos Saudáveis para todo o Brasil, senador. Então, é por aí. Né? Acreditamos que, sim, esse é o grande momento para a gente fazer uma grande discussão sobre produção de alimentos saudáveis e o que queremos para ter nossa população saudável em torno também da alimentação para todos os nossos brasileiros, senador. Obrigado. Obrigado pelas colocações, obrigado pelo plano, e nós vamos guardar com muito carinho. Eu vou passar algumas pessoas para olharem. Agora, o último apresentador, João Tavares Neto, superintendente de correlatos e alimentos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Depois eu passarei a palavra ao senador Lazier, que já se inscreveu. Bom dia.
Bom dia, senhor presidente, demais senadores que compõem as comissões, meus colegas de mesa. Como último a falar, eu quero parabenizar a todos que já fizeram suas exposições extremamente instrutivas essa manhã. E passo, então, a apresentar uma perspectiva da Anvisa sobre esse debate. Projeto de Lei 34 de 2015. Primeiramente, a Lei de Criação da Anvisa, 9782, ela atribui à Anvisa a respeitar a legislação em vigor, regulamentar, controlar, fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública. Considera-se bens e produtos submetidos ao controle e fiscalização sanitária pela agência, alimentos, bebidas, inclusive bebidas, águas envasadas, seus insumos, suas embalagens, aditivos, limites de contaminantes orgânicos, resíduos de agrotóxicos e de medicamentos veterinários. Alguns exemplos de regulamentos da agência relacionados à rotulagem de alimentos estão descritos nesse slide. Por exemplo, a RDC 259 de 2002, que é o regulamento para a rotulagem geral dos alimentos. Temos uma RDC de 360 de 2003, que é a rotulagem nutricional de alimentos embalados, aquela tabelinha de informação nutricional que os alimentos devem trazer. E a mais recente, a RDC 26 de 2015, que são os requisitos para a rotulagem obrigatória dos principais alimentos que causam alergias alimentares. A nossa forma de regulamentação na área de alimentos são regulamentos técnicos que, em sua maior parte, são harmonizados no Mercosul, feito num contexto de debate com os outros membros do Mercosul e alguns internalizados em todos os países. São baseados em evidências científicas e construídos por mecanismos de transparência e participação social. A Anvisa tem uma agenda regulatória que prevê os regulamentos que estão em elaboração para os próximos 2 anos. A construção dessa agenda é feita com participação de vários atores e a elaboração do próprio regulamento também passa por uma série de instâncias de consulta aos setores e à sociedade. Com relação aos alimentos com organismos geneticamente modificados, a gente trouxe aqui um pequeno histórico das normativas para indicar que, primeiramente, o decreto 4.680 de 2003 regulamenta o direito à informação sobre alimentos que contêm OGMs ou sejam produzidos a partir de OGM. Depois nós tivemos uma portaria 2658 de 2003 que instituiu o símbolo T, uma portaria do Ministério da Justiça. Depois tivemos uma instrução normativa interministerial de 2004, que estabeleceu o regulamento técnico sobre rotulagem de alimentos e ingredientes que contêm ou sejam produzidos a partir de OGM e atribui à Anvisa, MAPA, Ministério da Justiça e demais autoridades estaduais e municipais, no âmbito de suas respectivas competências, a competência para a fiscalização. E aí, então, a Lei 11.105 de 2005, que atribui à CTN-Bio a responsabilidade pela autorização de OGM com base na avaliação de risco zoofitossanitário, à saúde humana e meio ambiente. As principais alterações que o projeto de lei traz com relação à Lei 11.105 de 2005, nós aqui trouxemos o texto para ficar como referência, são que a alteração do artigo 40, então, os rótulos dos alimentos e dos ingredientes alimentares destinados ao consumo humano ou animal, oferecidos em embalagem de consumo final, que contenham ou sejam produzidos a partir de OGM, ou derivados com presença superior a 1% de sua composição final. Então, aqui é um primeiro ponto, a relação do limite de tolerância para a declaração ou não ser o produto final. Também traz essa comprovação por meio de detecção por um método analítico, análise específica. Conforme o regulamento, deverão informar ao consumidor a natureza transgênica do alimento. A informação estabelecida nesse artigo deve constar nos rótulos dos alimentos embalados na ausência do consumidor,
bem como nos recipientes de alimentos vendidos a granel ou in natura diretamente ao consumidor, devendo ser grafada em destaque de forma legível, utilizando-se uma das seguintes expressões, conforme o caso. Nome do produto transgênico ou contém nome do ingrediente transgênico. Então, exclui-se aqui a questão do símbolo T e fica exclusivamente uma escrita por extenso do nome do produto transgênico. E no parágrafo 2º, aos alimentos que não contêm organismos geneticamente modificados, será facultada a rotulagem livre de transgênicos, comprovada a total ausência no alimento de organismo geneticamente modificado através de análise específica. Mais uma vez, voltando para o método analítico, a comprovação da ausência de transgênico. E o parágrafo 3º, a informação que trata o artigo 1º deverá atender ao tamanho mínimo de letra definida, aí também, então, uma regulamentação do tamanho da letra, vinculado ao Regulamento Técnico de Rotulagem Geral de Alimentos Embalados. Bom, com relação ao primeiro ponto de alteração, que é dos critérios para rotular os produtos destinados ao consumo humano e animal, critérios de rastreabilidade e de análise estabelecidos pelo artigo 2º do Decreto 4.680, de 24 de abril de 2003, seriam substituídos exclusivamente pelo critério analítico. O comentário da Anvisa aqui é que essa modificação pode representar, na verdade, um aumento dos custos da cadeia produtiva, porque pode exigir que todos os alimentos, todos os lotes de alimentos destinados ao consumo tenham que ser testados, independente da rastreabilidade ou não da sua cadeia. A gente sabe que para você fazer uma análise dos lotes de alimentos, há regras estabelecidas, por exemplo, como referência o Códex Alimentares. Por exemplo, um exemplo aí de um lote com 10 mil unidades, você teria que analisar 75 unidades. Essas análises são sempre destrutivas, os alimentos que são testados, eles saem da cadeia. E o principal, talvez, custo aí seria os procedimentos de análise, quer dizer, procedimentos de quarentena, em que onde os lotes têm que ser aguardados, têm que ficar retidos até que se tenha um resultado. Então, pode acarretar custos de armazenamento, perdas oriundas de diminuição do prazo de vida útil de produtos e, principalmente, os pequenos produtores, pequenas indústrias teriam mais dificuldade em exercer essas análises que são caras. Então, é melhor para o produtor que ele tenha um mecanismo de controle vinculado a toda a sua cadeia, e é melhor para o órgão, no caso a Anvisa, que também é responsável pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, que também é responsável por fiscalizar isso, que isso possa ser feito também baseado na documentação do produto e na cadeia do produto. Trazer isso para análise analítica, são análises muito caras, e que podem não dar a resposta que efetivamente a população quer saber em termos de informação. Com relação à quantidade de OGM para que se possa fazer a declaração, no decreto 4.680, está estabelecido com presença acima do limite de 1% do produto. Essa interpretação hoje ela já é controversa, tem debate, mas atualmente a tolerância de 1%, consubstanciada no artigo 2 do decreto, deve ser verificada em relação a cada ingrediente do produto, conforme o posicionamento do Ministério Público, aí é a referência da determinação. Então, vou acelerar um pouquinho aqui para não atrasar. A alteração na quantidade de OGM também com relação a 1%, na prática, reduziria o número de alimentos identificados como transgênicos. Quando você passa do ingrediente para o produto final a 1%, os alimentos são compostos por diversos ingredientes. Em muitos alimentos, essa composição iria diluir a presença de um ingrediente proveniente de transgenia e, na prática, o consumidor não teria acesso à informação de que aquele alimento é produzido a partir de um organismo geneticamente modificado. Com relação à alteração das regras das informações, sobre exclusivamente aqui
ter ou não o símbolo T, né? As normas de rotulagem do Mercosul não contemplam a OGM. O Códex Alimentários traz apenas diretrizes gerais sobre a importância da informação ao consumidor, sem especificar um formato. Isso mostra a dificuldade de se ter consenso no nível Mercosul, no nível internacional, até mesmo interno, sobre a eficácia da forma de comunicação. A gente sabe que esses elementos devem ser estudados quanto à sua eficácia, avaliados conjuntamente com demais informações do rótulo. Há uma série de informações que também, outras obrigatórias no rótulo. Há outros projetos de lei aqui na Casa e também na Câmara que vinculam novas informações ao rótulo. E aqui, então, a gente quer pontuar uma preocupação da Anvisa com relação à regulamentação de rotulagem por meio de lei. A gente tem consciência de que muitos elementos de rotulagem precisam ser atualizados com uma certa frequência, precisam ser pactuados no nível internacional. E talvez o mecanismo, quando a lei é extremamente específica quanto à forma de comunicação, a gente pode perder a oportunidade de ter um debate mais técnico para que a comunicação seja eficaz. Então, como consideração final, eu quero concluir que o texto pode gerar aumento dos custos, como eu já expliquei, redução do número de alimentos identificados como transgênicos sem embasamento técnico adequado para o limite proposto, ou seja, a discussão não está sendo feita por que esse 1%, por que no produto final, quando na verdade a questão é o acesso à informação de que é oriundo de OGM ou contém um OGM. Desvia o foco das ações de controle e fiscalização para um modelo mais caro e menos eficaz, quando tira a questão da cadeia. E a regulamentação por meio de lei não permitiria a flexibilidade necessária para a atualização dos requisitos considerados inovações tecnológicas, harmonização em fóruns internacionais e pesquisas de evolução da compreensão do consumidor. Vários elementos do rótulo, essa construção junto à sociedade da compreensão disso é constante, a capacidade dos consumidores, à medida que vão se interessando cada vez mais por esse tipo de assunto, aumenta. Então, também é necessária uma certa flexibilidade na regulamentação. Então, assim, como uma alternativa ao parlamento, também fica aqui a questão que isso poderia ser a questão da forma de que essa comunicação seja feita pode ser regulamentado por meio de resolução RDC, que cumpriria o objetivo original da saúde, a proteção à saúde e direito do consumidor à informação, sendo ainda um meio apropriado para incorporar esses elementos que eu destaquei acima. Agradeço e... Eu que agradeço.